Olá, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas. Estou aqui com muito prazer para abordar mais um tema sobre a visão da quantiônica. Né? Nós vamos falar hoje daquele amigo, daquele parente que partiu, né? Nesse momento em que estamos vivendo uma compulsão aí, por o medo, né, de perder parente por causa dessa pandemia. Como é que fica essa pessoa que morreu? Como é que será que ele está? Dá para saber? Se você gosta desse tipo de assunto, por favor, se inscreve no canal, convida seus amigos para se inscrever também, tá bom? Muito bom. Se você perdeu recentemente, né, ou não recentemente, mas se sente muito a falta ainda de um parente, um amigo que desencarnou, né? E você sente muita saudade, enfim, né? E você tem aquela angústia de saber como é que esse amigo está, né? Primeiro é a necessidade que você tem da falta. E eu me lembro, não sei qual autor que disse isso, mas me lembro que era um nordestino, que disse que saudade é vontade de ver de novo, né? Então a saudade é exatamente isso, a gente não se contenta em ter simplesmente a ligação energética, gostaria de estar junto, estar de novo convivendo, né? Porque a gente acredita que tudo é aqui na matéria, tudo o que está acontecendo enquanto você está encarnado, isso é que é a vida. E isso é um pouco do ranço religioso que a gente tem na nossa cultura, porque se valoriza muito a existência na terceira dimensão. E a gente tem que entender que na terceira dimensão nós temos um instrumento, que é o veículo que nos conduz para a experiência. Eu sempre dou o exemplo do automóvel, que o nosso corpo físico é como se fosse um automóvel. E o automóvel não vai a lugar nenhum se não tiver o motorista. Seu corpo físico é a mesma coisa. À noite ele fica na garagem lá, porque você vai fazer o que você tem que fazer nos seus sonhos, porque você está vivenciando a sua experiência, que é na quarta dimensão, que é exatamente o mundo de manifestação do sonho, da alucinação, da imaginação, do seu pensamento. Então, você só volta a funcionar fisicamente quando você volta para o seu corpo de manhã. E aí você assume de novo o seu automóvel, que é o seu corpo físico, para viver mais um dia de experiência. E isso é enganoso, porque a religião nos faz acreditar que a vida é aqui e que nós somos físicos. A medicina colabora muito com isso também, porque a medicina, por exemplo, entende que a mente é o nosso cérebro. Não reconhece a existência do espírito, né? Então, na nossa cultura fica um pouco difícil de entender essa situação. E a gente, seguindo os próprios princípios das religiões, né? Se você for santo, você vai para o céu. E se você não for um santo, que é um pecador, você vai para o inferno. E a grande preocupação de todo mundo é isso. Ó, como é que está o meu ente querido que partiu, né? Será que ele está no céu? Porque é óbvio, se você gosta de alguém, você quer que essa pessoa esteja numa situação confortável, numa situação boa, né? E aí, essa dúvida, esse questionamento, em geral, promove algum tipo de sofrimento, porque você tem saudade, você tem dor, né? Você tem a perda. Em muitos casos, pessoas, por exemplo, viúvas, se sentem vítimas, né? Pais que perdem filhos, que é mais difícil de aceitar, porque teoricamente nós estamos mais preparados para aceitar o desencarne de uma pessoa mais velha, nosso pai, nosso avô, do que aceitar o desencarne de um filho que é mais novo que você, porque foge à regra, né? E aí a perda é maior, existe mais sofrimento em torno disso, existe sempre essa preocupação. A primeira coisa que a gente tem que deixar clara é que na medida em que você sente muita saudade desse ser que partiu, você gostaria muito, né, de que ele estivesse presente,
você interfere no seu processo evolutivo, porque funciona desse jeito. Nós somos um espírito, né, que decide viver uma vida aqui nessa encarnação, e para você construir esse corpo físico, antes de você entrar na energia da Terra, existe uma colônia, né, no mundo espiritual, na quarta dimensão, da qual você se serve para fazer o projeto do corpo físico que você vai ter. Então, é um estágio de quarentena que você fica lá como espírito antes de se tornar o corpo físico. Você tem que fazer o projeto de vida. Então, você vai ter todo o programa de aprendizado que você se coloca à disposição, né? E para isso você precisa de um corpo assim ou assado, masculino, feminino, etc., né? E você faz o projeto. Daí, então, é que existe a cópula do teu pai, da tua mãe, etc. E você vira uma célula, que é a semente, né? E você constrói esse corpo físico para dar destino àquele programa que você criou. Então, da mesma forma, quando você vai embora, a situação é a mesma. Você chega aqui puro. E para você voltar para o seu lugar de origem, seu estado de origem, sua dimensão, que é a sua verdadeira morada, porque aqui é só uma fase, né? Você também precisa deixar aqui todo e qualquer elemento que você adquiriu aqui, que são exatamente as presilhas que te deixam aqui, que te prendem aqui. Todos os apegos, seja o apego de um grande amor, de um ente querido, de um filho, de uma fortuna, não importa o que. Enquanto você tiver apego à coisa material, você está preso na matéria. Então, você não pode sair daqui do nosso mundo, do campo astral, e voltar para a sua origem enquanto você tiver qualquer tipo de apego. E nós funcionamos no sistema de empatia, de amizade, de amor, de atração, nós funcionamos exatamente por frequência vibratória. Quando você entra na sintonia de alguém, a sintonia de alguém entra na sua, ou seja, bate, né? Existe uma afinidade, existe essa aproximação. Então, a gente passa a conviver com as outras pessoas numa troca. E essa troca de informação, que na verdade é uma troca de fluxo de energia, um alimenta o outro, aí é que faz parte do processo evolutivo. Então, quando uma pessoa vai embora e você se sente com a necessidade ainda de ter essa pessoa para troca, na verdade você está prendendo essa pessoa nesse mundo astral, não permitindo, não colaborando, né? Não é que não se permite, mas não colabora para que ele faça a sua passagem, ou seja, voltar lá para a colônia, lá ele recebe toda a orientação, todo o tratamento necessário no plano energético para eliminar todo e qualquer tipo de energia que seja da terceira dimensão que faz ele prender. Então ele vai para lá e fica numa quarentena, quando tem algum esclarecimento da vida após a morte. Mas a grande maioria, exatamente presos a esses paradigmas, essas crenças religiosas que nos ensinam, eles ficam perdidos por aqui. Então, nós temos um corpo semelhante ao físico, aliás, o físico que é semelhante ao corpo astral, porque nós construímos primeiro o corpo astral, que é o projeto, e o corpo físico vai ser exatamente a matéria daquele projeto. Então, quando a gente perde o corpo físico, a morte para nós aqui na terceira dimensão significa esses elementos químicos e, enfim, toda essa composição biológica, né? Ela começa a se desmanchar na medida em que o espírito se desliga do corpo. Então, o corpo físico inicia a decomposição, o estado de decomposição, né? E o que fica é só o corpo físico, fica por aqui. Mas, se essa pessoa acredita que a vida é aqui, exatamente por essa educação, por essa cultura milenar, né, doutrinária da religião, ele acredita que a vida é aqui. Então ele olha para si, ele está se enxergando num corpo físico normal, que é o dele, e ele não consegue entender que ele morreu. Por quê? Porque é ignorante com relação à qualidade de vida depois da morte, porque acredita que morreu, acabou tudo e a vida é aqui. Então, por afinidade, essas pessoas continuam presas na Terra. E se ela tem afinidade com você, por exemplo,
e você sente muita saudade dessa pessoa, está muito sofrido viver sem essa pessoa, você pode ter certeza que, eu diria que 98% de possibilidade que você está num processo obsessivo. Por quê? Porque essa carência afetiva que você tem também é a carência da pessoa que está sem o corpo físico, mas está com o corpo astral aqui presente. O corpo astral é esse que nós chamamos de obsessor. E ele, para sobreviver aqui, ele acaba roubando a sua energia vital, porque você produz energia vital no seu corpo físico, que ele não produz mais porque perdeu o corpo físico. Então ele necessita dessa energia vital para conseguir conviver com você no mesmo ambiente, etc. E isso passa a te dar alguns danos físicos, né? Você começa a ficar desgastado, debilitado, o sono de péssima qualidade, começa a perder o interesse pelas coisas, porque você está num processo obsessivo espiritual. Então, a primeira coisa que tem que fazer é você entender que a vida não é aqui, você está aqui, mas aqui é só uma parte da vida. Aqui é vir para cá como se fosse um ano letivo de faculdade. Você vem para cá para um aprendizado, né? E terminou esse aprendizado, acabou seu tempo. E tem muitos espíritos que acabam tendo como programa de vida ter uma vida curta aqui na Terra. Então, de repente, ele como filho faz o papel que tem que fazer, cumpriu o seu papel, vai embora. E aí o desespero é muito grande da família, porque culturalmente não se aceita morrer alguém mais novo que a gente. Então, como eu disse, né, enquanto você acreditar que a vida é aqui, você vai ficar aqui. Então é muito importante que você tenha conhecimento que a vida existe depois da morte e que é um processo contínuo. Da mesma forma que você morre aqui e volta para a sua origem, você tem a oportunidade de voltar para cá. E o interessante é que cada vez que você volta, é tão menos importante quanto a gente imagina a existência do corpo físico, que cada vez que a gente vem para cá, nós construímos um corpo físico diferente. Não repete o mesmo corpo. Não, você é o espírito, você que existe, você que vive. Mas para cada experiência, para cada ano letivo, você traz um novo embalagem, um novo automóvel para você se conduzir nessa jornada, nesse caminho de evolução. Então, muito importante que você entenda, né, que a vida existe depois da morte, tá bom? Se você gosta desse tipo de tema, por favor, dá um legalzinho aí para nós, né? E convida os amigos para se inscrever, tá bom?